Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Paz do Senhor. Estou feliz de estar aqui pela primeira vez, né? A gente sempre tão perto, mas hoje o Senhor nos concedeu essa oportunidade. Deus abençoe a pastora Aderalda, a pastora, cantora Gisele Braz, a equipe da TV Evangélica que me acompanha, cantora Stephanie, a todos que estão presentes neste lugar. Irmãos, Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, o capítulo de número 8. Glória a Jesus, aleluia. Quero pedir a cantora Stephanie, juntamente com a banda, para me ajudar no fundo musical. Glória a Jesus, aleluias. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo de número 8, a partir do versículo 22. Quem achou diz amém? Diz assim a palavra do Senhor: certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Eles entraram no barco e partiram com ele. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. E os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, Mestre. Na minha tradução, vamos morrer. Em outras traduções diz: não se importa que perecemos. Então ele se levantou, repreendeu o vento, e o mar se acalmou e ficou tranquilo. Amém? Senhor Deus, Pai maravilhoso, eterno, santo, justo e verdadeiro, obrigado por essa oportunidade, Pai. Nesta noite nós queremos convidar ao Senhor a ficar conosco até o término deste culto e para todo sempre. Encha-nos do teu poder e faça a tua vontade no nosso meio, em nome de Jesus, amém? Pode fazer o fundo aí, cantora Stephanie. Cadê o outro rapaz moreno que estava ali do lado? Isso, pega o violão lá, porque eu gostei do toque do seu violão. Deixa Jesus te usar aí. A bateria, se quiser, baixinho também. Deixa Deus usar vocês aí, a banda completa, amém? Glória a Jesus. Irmãos, eu canto também, mas hoje Jesus já fez o que tinha de fazer através do louvor. Foi lindo, maravilhoso. A Bíblia nos diz que uma certa feita, Jesus, ele vai convocar os seus discípulos. Ele vai chamar os seus discípulos a entrar no barco juntamente com ele e passar para outra margem do lago ou do rio. De repente, os discípulos vão ouvir a voz de Jesus e vai lhe obedecer. E enquanto eles entram no barco, diz a palavra do Senhor que ao decorrer daquela navegação, Jesus vai adormecer no barco. Sabemos que Jesus, ele desceu do céu e ele veio à terra morrer por mim e por você. Ele se fez carne, ele se fez homem, só por nos amar. E pelo fato dele ser homem, dele ser carne, ele sentia sono, ele cansava, se fadigava, ele sentiu dores maior do que a que eu e você sentimos, porque eu e você nunca carregamos uma coroa de espinho na cabeça. Eu e você nunca tivemos que carregar uma cruz tão pesada. Mas nesta noite o Senhor me traz aqui para te dizer: será se nós temos obedecido à voz do Mestre? Enquanto o Mestre tem nos chamado, nos convidado, nos convocado a entrar no barco. Porque se Ele te chamou para entrar no barco, não precisa você ter medo. Se Ele te convidou a entrar no barco, não precisa você temer, porque Ele está no barco. E quando Ele está no barco, o inimigo pode se levantar, pode vir o vento, pode vir a tempestade, as ondas podem até balançar o barco, inundar o barco, mas não vai afundar. Você crê nisso? Oh, aleluia, tá gostoso. Eu estou sentindo o Espírito Santo neste lugar, nessa noite. Ramandaraba, choremandagassuri andarai. Que mandaraba, xere andaraba, chore andarai. Oh, glória a Jesus. Está sentindo o cheiro da igreja primitiva aqui nessa noite?
Tu está sentindo o cheiro da igreja antiga dos nossos antepassados aqui nessa noite? Jesus está neste lugar. Agora os discípulos, enquanto eles estão no barco, eles vão passar por um momento difícil, um momento angustiante, de dor. Os discípulos vão olhar e vai ver que chegou a tempestade, o vento também chegou, as ondas se levantaram, e quando eles procuram Jesus, Jesus está dormindo. E o Senhor me faz lembrar do 1 Reis, capítulo de número 17. A Bíblia vai nos dizer que Elias, o profeta do Senhor, ele vai chegar no rei Acabe e Jezabel e vai dizer: não haverá chuva e não cairá orvalho, senão segundo a minha palavra. Ao declarar isso, Elias vai ter que se levantar, e o Senhor vai conduzir Elias e vai dizer: Elias, vai para o ribeiro de Querite, porque eu tenho provido corvos ali para que te sustente. Sabe o que eu acho interessante? É que Deus tinha tanta gente para usar. O Senhor poderia usar uma criança, o Senhor poderia usar uma senhora, ou talvez um varão. Por que o Senhor vai usar os corvos? Porque corvos é ave, e ave não fala. Muitas das vezes o homem, ele quer ajudar, mas ele quer falar. E Elias não poderia ser encontrado. Elias tinha que fugir da aparência do mal. E quantas das vezes o Senhor está nos mandando fugir e a gente permanece no mesmo lugar? E se a gente permanecer no mesmo lugar, se a gente não tiver vigilância, talvez essa situação vai gerar morte na nossa história. E Elias vai ser alimentado pelos corvos, Elias vai beber da água do Querite, só que o ribeiro vai secar, porque não está vendo chuva, não está caindo orvalho. E agora o Senhor vai dizer: Elias, eu tenho provido uma viúva para que te sustente. Elias vai para Sarepta, chega em Sarepta, a viúva está passando necessidade, a viúva está fazendo o último bolo, porque na mentalidade dela, ela e o filho ia se alimentar, ia morrer, ia perecer, porque já não havia mais jeito diante dos olhos humanos. Mas quando Jesus chega no lugar, quando Jesus chega no ambiente, até aquilo que parecia que não dava, até aquilo que parecia que não gerava, começa a gerar. Quem crê? Quando Jesus chega no ambiente, até aquilo que não gera começa a gerar. Oh, Espírito Santo. O Senhor está falando, pastor Deraldo, quando eu estou no ambiente, eu estou neste lugar, até aquilo que parece que não está gerando começa a gerar. Vai começar a gerar. E Elias vai dizer: faça primeiro para mim, faça primeiro esse bolo para mim, traga água também. E aquela mulher, irmãos, eu imagino que ela já tinha ouvido falar de Elias, ela sabia quem ele era. Ela vai lá, faz o bolo, traz a água, alimenta o profeta. Porque diz a palavra do Senhor: buscai primeiro o reino dos céus, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você cuida de um profeta, você está tocando no céu. Quando você ajuda alguém, você está agradando o coração de Deus. E a Bíblia vai relatar que Elias, ele vai ser alimentado, e a farinha nunca mais vai faltar na casa daquela mulher, e o azeite nunca mais vai faltar na casa daquela viúva. Depois disso o Senhor fala: Elias, agora você pode se apresentar diante de Acabe. E você conhece a história onde os profetas de Baal, os profetas de Azera, eles vão confrontar Elias, e Elias vai começar a clamar o nome do Senhor, e vai cair fogo do céu e consumir o holocausto, e Deus vai mostrar que era Deus na vida de Elias, e que era Ele que tinha enviado Elias naquele lugar.
Ah, igreja, pastor, o que isso tem a ver com o que a senhora leu nesta noite a respeito dos discípulos no barco? Porque Elias vai começar a caminhar no deserto. Chega no deserto, Elias entra debaixo de um pé de zimbro, e ali ele vai pedir a morte. O Senhor vai enviar anjo, vai alimentar Elias e vai dizer: Elias, levanta, porque a jornada ainda é longa. Não entendi ainda, pastora, você vai entender. Mas na frente, Elias vai passar a noite numa caverna. O Senhor vai encontrar Elias e vai dizer: Elias, o que você está fazendo aí? Saia daí, Elias. E quando Elias sai dali, o Senhor fala para ele: sobe o monte. Diz a palavra do Senhor que soprou um vento muito forte, soprou um vento muito impetuoso, mas o Senhor não estava no vento. Talvez você chegou aqui hoje passando pelo vento e está perguntando: será se Deus está no vento? Será se Ele não está no vento? Eu estou sentindo Ele aqui. Eu estou sentindo. Oh, aleluia. Tem momentos que Deus vai estar no vento, vai ter outros momentos em que Ele não vai estar. Ele não estava no vento, Ele não estava no terremoto, mas Ele estava na brisa suave. Entenda algo nessa noite. Uma certa feita, Pedro vai ver o Senhor andando sobre as águas. E aí os discípulos ficam temorosos. Eles achavam que era um fantasma. E Pedro, todo ousado, cheio da autoridade, porque o Senhor não nos deu espírito de temor, não. O Senhor te deu espírito de ousadia. Caminha sobre as águas, porque Ele está aí. Aí Pedro vai dizer: Senhor, se é o Senhor mesmo, faça que eu caminhe sobre as águas. Está lá em Mateus 14, a partir do 22. Se é o Senhor mesmo, me permita andar sobre as águas. De repente, Pedro desce do barco e começa a andar no mar. Já é de madrugada, está muito escuro no mar. Quando Pedro começa a caminhar nas águas, cantor Stephanie, sabe o que acontece? Pedro está cheio de fé, cheio de coragem. Pedro está marchando naquela água. De repente o vento sopra. E quando o vento sopra, Pedro perde o equilíbrio. Pedro vai perder, cantora Gisele Braz, o controle, porque ele olhou para o vento. Na tarde de hoje eu estava colocando letra em um hino que eu vou lançar. E esse hino, eu não sei se a banda consegue me acompanhar. A letra dele diz assim: o vento sopra forte pra lá e pra cá, parece até que não vamos aguentar. Dificuldades, lutas, grandes provações, maior do que a força que habita em nós. Mas nós não seremos por Ele destruir, porque o meu Senhor, Ele acalma isso e já determinou tomar a direção. Teu barco chega do outro lado, irmão. Não, 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 não vai. Não, não, não vai. Não vai destruir. Não vai destruir. Não, não. Não, não vai. E eu estava ali lavando a igreja hoje à tarde, porque eu sou pastora. O pastor não veio porque ficou em casa com as crianças, resolvendo algumas coisas. E eu estava lavando a igreja. O Senhor falou assim para mim: Tainara, tu vai pregar lá essa noite, que não é para minha igreja olhar para o vento. Fala para minha igreja que se eles não olhar para o vento, o barco não vai afundar. Não, não vai, não. Não, não vai, não. Não, 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 não vai. Não vai destruir. Não vai destruir. Não, não. Não, não vai. E o vento está soprando pra lá e pra cá. Parece até que não vamos aguentar.
dificuldades, lutas, grandes provações, maior do que a força que habita em nós, mas não seremos por ele destruídos, porque o meu Senhor, ele acalma. Oh, glória a Jesus. Ele está neste barco, viu? Só Deus e eu sabem o que eu estou passando esses dias. E hoje eu estava chorando e eu disse: meu Deus, misericórdia. E o Senhor falou assim para mim: Tainara, tu quer cantar aquilo que tu não viveu? Oh, passa pelo vento, não olhe para o vento, porque se olhar para o vento, o barco vai afundar. Olha Elias falando para o Senhor: Senhor, só restou eu de profeta. O Senhor vai dizer: não, Elias, ainda tem 7.000 que não se dobraram. Ainda existem os verdadeiros adoradores. Cadê eles? Veio no culto dessa noite? Ainda existem os verdadeiros profetas do Senhor. Aí de repente Pedro olha para o vento e começa a afundar. E o Senhor está dizendo assim para mim, para você: não te chamei para você afundar, não. Confia em mim, eu estou nessas águas junto contigo. E aí, irmãos, no Lucas 8 diz que o barco, a embarcação, tinha uma direção. Que direção era essa, pastora Tainara? Me conta. Eu vou te contar. Os discípulos estavam indo em direção a Gadara. O que esperava eles em Gadara não era pouca coisa, não. Você acha mesmo que Deus vai te levar a lugares altos, ou que Deus vai te usar nos mistérios grandes, sem você passar primeiro, meu irmão, na prova? Não. Primeiro Ele vai te permitir passar na prova. Primeiro Ele vai te permitir passar no vento, na dificuldade. Para quê, pastora Tainara? Para ver se você é aprovado mesmo. Olha o vento soprando. As ondas estavam inundando o barco. Quando os discípulos é provado no barco e as ondas já estão a inundar, falei para Deus: Senhor, eu ganhei esse hino de presente, só que falta uma parte nele. E o que o Senhor quer que eu cante nesse início? Deus falou para mim: senta no sofá e começa a anotar, porque eu vou te dar a letra agora. E o Senhor falou para mim bem assim, que Ele leva os discípulos para o barco, e no barco Ele prova os discípulos. As ondas começam a inundar o barco, o vento começa a soprar, e os discípulos entram em desespero. Sabe o que acontece? Quando o desespero vem, eles começam a clamar por Jesus. É nos momentos de luta, minha amada, é no momento de dor, é no meio das calúnias, é quando ninguém não acredita. Eu olhava para você e o Senhor falava assim: Tainara, lembra que minha palavra fala assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor? Olha para ela. Ela tem alegria de estar na minha casa. Ela tem alegria de estar na minha presença. Só que quem vê esse sorriso no teu rosto não sabe dos vales que você passa, não sabe dos desertos que você já teve que caminhar. E parece que você está igual aquele povo que saiu lá do Egito caminhando, rodando, mas parece que não sai, parece que já tem anos 40 ali no deserto. E o Senhor está dizendo: não, minha filha, você não é igual a eles, só parece. Você é um Josué, você é um Caleb, que no meio de muitos eu escolhi, que no meio de muitos perseverou, que quando veio a vontade de desistir, permaneceu de pé, permaneceu de cabeça erguida. Tinha de tudo para parar,
mas você não desistiu. E o Senhor diz assim: eu te sondo e te conheço. Conheço o teu deitar e o seu levantar. Sei muito bem que mesmo quando você não tem tempo de dobrar o joelho durante o dia, você está caminhando e está orando. Você está trabalhando e está orando. Está mexendo dentro de casa e está orando. E o Senhor está dizendo: eu te dei essa alegria no meio da prova. Tem pessoas que não entendem, mas é na tua fraqueza que eu te faço forte. É quando você pensa que não dá, que não é, que não faz, que eu opero, porque no barco da tua vida eu estou. E por esses dias você tem me clamado, tem me buscado, e eu estou me levantando, assim diz o Senhor. Eu me levanto, eu repreendo, eu dou ordem, e todo mal, mulher, na tua vida vai bater em retirada, porque papai vai mostrar que ele é o Deus da tua história. Toma posse em nome de Jesus. Meu Deus, Jesus está aqui, finalizando a palavra. Quando veio o desespero, eles se lembraram de Jesus. É porque vai ter momentos na nossa história que nós vamos nos esquecer dele. Ele está no barco, mas a gente se esquece que ele está. Aí a gente para de ter vigilância, a gente para de orar, a gente para de ler Bíblia, a gente para de jejuar. E a gente acha que ser cristão é só vir para a igreja, sentar numa poltrona linda dessa, numa igreja tão chique dessa aqui, e aí ficar ouvindo o que vem dos outros, enquanto Jesus está dizendo assim: ei, começa a me clamar nessa noite. Começa a me buscar nesta noite, porque eu não te quero do jeito que você está. Eu quero renúncia, eu quero entrega, eu quero que me busque mais, eu quero que desça mais, eu quero que fale mais comigo. E quando os discípulos começam a clamar, Jesus se levanta. Porque pensa num Deus todo poderoso, num Jesus tão cheiroso, que quando você clama ele não suporta. Ele levanta até do trono, veja lá do barco, para poder solucionar a tua causa. Quando Jesus levanta, sabe o que ele vai dizer? Homens de pequena fé. Um dia Jesus mandou falar isso daqui, eu quase que esqueço, mas ele me trouxe a memória, porque ele não se esquece de nada. Estava aqui no altar e esses dias atrás eu estava conversando com uma missionária. E essa missionária falou assim para mim: pastora Tainara, no meu lote, bem de frente à minha área, tem um fogão de lenha. E eu passando uma prova tão grande. Guarde isso daí pro seu coração, viu? Eu passando uma luta tão grande. De repente o vento não sopra no fogão de lenha, pastora Tainara. E eu tinha acabado de lavar minha área, que a área estava brilhando. Aí, irmão Ney, sabe o que acontece quando o vento soprou e jogou aquelas cinzas ali na área daquela mulher? Ela disse que olhou para o fogão de lenha e disse assim: mas não é possível um trem desse, eu vou jogar água nesse fogo. Aí ela disse que o Espírito Santo falou com ela: e se você apagar esse fogo com água? E se seu gás acaba mais tarde? Como que você vai cozinhar nesse fogão de lenha se as lenhas estiver molhadas? Se você jogar água por causa da ira, talvez você vai sofrer mais na frente. Ela disse: eu que vou jogar água no meu fogão de lenha? De maneira nenhuma. Ela falou assim: o inimigo é estratégico. Nem tudo é demônio, irmãos. Nem tudo é legião. Existem casos e casos. Mas no meio da nossa prova, como que a senhora sabe? Jesus estava no deserto, quem chegou lá para tentar ele? O diabo. O diabo pode até soprar um fogão de lenha para jogar cinza na casa, só para tirar o crente da comunhão. Porque um crente fraco, só isso basta para ele. Mas aquela mulher, no momento de fraqueza dela, ela foi forte. Ela disse: eu não vou jogar água, nada. Mas na frente, sabe o que aconteceu? O gás dela acabou. E se ela tivesse molhado as lenhas? Eu falei que o barco tinha uma direção. E a direção do barco era Gadara. Sabe o que estava esperando os discípulos em Gadara? O endemoniado gadareno. Legiões de demônio. Um homem
que entrava para dentro de sepulcros, que era acorrentado e quebrava as correntes, as cadeias. Um homem que era possesso, que todo mundo tinha medo, ninguém queria ficar perto. E Jesus estava provando os discípulos no barco. Para quê, pastora Tainara? Para ver se eles tinham potencial mesmo de enfrentar demônio. Eu estava observando esse culto lindo aqui. Olha que coisa linda. Hinos antigos sendo entoados. Um hino mais bonito que o outro. Eu vi aqui que aqui tem os senhorzinhos. É tão bonito ver, né, o pastor, já um senhor, como ele falou, busca Deus desde a mocidade. Quem aqui participou, irmãos, da igreja aí, há uns 30 anos atrás, eu não era nascida, né? Há uns 30 anos, 40 anos atrás aí, vai se lembrar que demônio não ficava oculto dentro da igreja. Quem queria ser batizado com o Espírito Santo era cheio. Havia interpretação de línguas estranhas. Havia variedade de línguas, dons de maravilha. Paralítico não ficava em cadeira. E o que aconteceu, pastora? Jesus mudou? Não, Ele não muda. Foi nós que mudamos. A gente chega seco e sai vazio. E queremos pôr culpa no pastor, em quem dirige o culto, no pregador. Aí Jesus está dizendo: hoje eu vim te despertar. Estou no teu barco, não estou dormindo, pode me clamar. Por mais que pareça que eu esteja dormindo, mas não estou. Eu estou com os meus olhos atentos, porque o Senhor é onisciente. Eu estou vendo, pode me clamar que eu vou me levantar. E quando eu me levantar, vou cessar toda guerra na tua história. Ah, pastor, então nós vamos ficar isentos de provações. Não. Você vai passar pela prova, mas o Senhor vai vencer as provas por você. Quem crê? Quando o Senhor tem algo grande para me colocar, para te colocar, sempre vai vir a prova. Ah, pastora, mas foi os discípulos que expulsou o demônio daquele homem? Foi não, foi Jesus. Porque Jesus falou para eles: homens de pequena fé. Se a fé deles fosse tamanha, eles mesmos podiam expulsar. Mas Jesus expulsou. Jesus mandou embora. Ei, meus irmãos, que nós possamos ter autoridade dos altos céus. Vem aqui, missionária. Se põe de pé. Você é diferente. Desperta o dom que há em ti. Desenterra o teu talento nessa noite. O Senhor não quer te usar apenas na palavra, no louvor, mas o Senhor também te deu dons espirituais. E quantas das vezes, mulher, tu se sentiu a menor da casa? E isso é importante. Sabe por que é importante? Porque o Senhor ainda escolhe o menor. Quem se acha grande, papai vai lá e abate, porque ele pega o exaltado e põe lá embaixo. Mas aquele que se sente pequeno, o Senhor exalta. Eu vejo o Senhor nesta noite, mulher, te avivando de novo através dessa palavra. E quando tu ouvia essa palavra, o Espírito Santo te cobrava mais. O Espírito Santo, o seu amigo, ele te cobrava mais. Ela está entendendo o que Jesus está falando com ela aqui. Ah, mulher, abra a sua boca. Deixa Deus te usar na terra. Não está tarde não, está falando o Senhor ao meu ouvido. Eu sou o dono do tempo. 1000 anos para mim é como se fosse um dia, e um dia como se fosse 1000 anos. Há tempo de chorar, mas há tempo de se alegrar. Por que acha que está tarde? Não está tarde, filha. Ainda é hora de eu fazer grande obra através das tuas mãos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Toma posse em nome de Jesus. Cantor Stephanie, deixa o violão aí um minutinho, vem cá. Eu vou entregar, pastor. Irmãos, eu sou assim mesmo, viu? A crente doidinha.
Que é isso, pastora? Que o Senhor escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir a sábia. Está aqui a dona Daci, o Ney, eles me conhecem. Quem me via no passado não imaginava que hoje eu seria uma pastora de rebanho. Não imaginava que hoje eu ia pregar, que Deus ia me usar. Mas Deus ainda levanta o menor da casa. Deus vai mudar o quadro da tua história. Teu quadro e o quadro da sua família. Porque muitas das vezes tu quis ter para ajudar o teu pai, a sua mãe, porque você sabe o tanto que eles são guerreiros e o tanto que eles são homem de Deus e mulher de Deus. E quando você vê a prova batendo na porta, e quando você vê tudo dando errado, você começa a buscar a Deus em secreto. E o Senhor diz assim: minha filha, por me buscar em secreto, eu te recompenso no público. Sabe por quê, minha filha? O justo não mendigará o pão. Quantas das vezes você foi almejando ser honrada e te desonraram, mas o Senhor te honrou, porque teve coisas na tua vida que Deus fez que nem você imaginou que poderia ser realizado. Você está vivendo um milagre. Milagre desde o calçar, o vestir, o alimentar. A sua casa tem vivido milagre. Te prepara, porque tem um congresso de jovens chegando aí. E papai está dizendo: vou tomar tua boca, filha. Mas não é somente no louvor, não. É na palavra também, porque tu tem sede. Tu tem sede do evangelho. Tu tem sede da palavra. E papai está dizendo: vai comendo do pão. Vai comendo do pão. Te prepara. Tem congressos e congressos e congressos te esperando. Mas guarda isso no teu coração. Além do louvor, tem a palavra também. Não tenha medo. Muitas das vezes o Senhor fala contigo e você teme. E o Senhor diz assim: minha filha, não tenha medo. Eu vou te confirmar aquilo que eu tenho contigo, e farei grande obra através da sua vida. Toma posse em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quem pode dar glória para Jesus? Vou repetir, pastor Aderaldo. Até aquilo que parece que não está gerando, vai começar a gerar. Porque quando Jesus chega no lugar, a farinha não falta, o azeite também não. O que é isso, pastora Tainara? O Senhor está suprindo neste lugar. Está chegando um novo tempo aqui, ó. Para finalizar, sentado no altar, o Espírito Santo falou assim para mim: Tainara, lembra de Abacuque? Quando Abacuque orou e disse: aviva a tua obra, Senhor. Eu disse: sim, Senhor. Ele disse: fala para o pastor dessa igreja que eu estou avivando o meu povo. Essa igreja é do Senhor. E a igreja que tem dono, Ele mesmo cuida. Da glória, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.